Vamos que vamos agora para a parte 2 de potencial elétrico. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer é, na verdade, aprender a ler corretamente aquilo que a gente vê muito aí em manuais de instruções, o que a gente vê em alguns dispositivos elétricos que a gente usa no nosso cotidiano. Então, por exemplo, para começar, eu poderia te perguntar assim: imagine que eu cheguei para você e fale, ô querido ou querida, compra para mim ali um pouquinho de energia armazenada. Você obviamente já estranhou, frigiu a testa, não gostou da pergunta, mas aí eu tento aqui te ajudar. O que eu quero dizer com essa indagação? Compre uma energia armazenada. Você possivelmente, né, já olhando aqui para o desenho, já deve ter pensado assim: será que ele está falando de pilha? É, exatamente, eu estou falando de pilha. E você já deve ter visto uma inscrição ali muito comum, que é o seguinte: 1,5 e olha lá, o volt aparece, né, na pilha, aparece muito ali nesses dispositivos. Então, a pilha, que de certa maneira a gente pode dizer que ela armazena uma energia, né, ela vem escrito ali justamente 1,5 volts, para você perceber que volt está associado a potencial, potencial está associado a energia potencial elétrica. E lá a gente consegue ver que um dos pinozinhos, esse pinozinho aqui, está inscrito um sinal de positivo. E no outro lado, na outra extremidade, uma basezinha que está inscrito o sinal de negativo. Só que a gente vai começar a parar, a partir de agora, de chamar isso aqui de positivo e isso aqui de negativo. A gente vai falar que nessa região que tem o positivo, ali nós temos o potencial maior, beleza? Essa é a nomenclatura correta. E ali no que tem negativo, a gente vai falar que tem um potencial menor, porque não necessariamente aqui no positivo significa que tem um potencial positivo, e o mesmo vale para o negativo. Não, isso não significa que aqui no negativo tem um potencial negativo. O mais correto a dizer é que no positivo significa que o potencial é maior e que no negativo o potencial é menor. Recapitulando, aqui no A nós temos o potencial maior e aqui no B nós temos o potencial menor. E o que significa esse 1,5 volts? Que é o de A ou que é o de B? Nenhum dos dois. Isso significa a diferença de potencial do A com B. Lá na matemática, gente, diferença significa uma subtração. Subtração é a mesma coisa, né? Isso aqui é lá da matemática. Então, se aqui esse 1,5 representa a diferença de potencial, que a gente vai começar a chamar isso aqui agora carinhosamente de DDP. Se ela representa a diferença de potencial de A e B, o que ela vai ser representada? Como é que ela vai ser representada matematicamente? VA menos VB, que eu gosto muito de chamar apenas de UAB. Esse U aqui já representa V de A menos V de B, para não ter que ficar escrevendo muita coisa. Então a gente dá uma simbolizada, né? UAB. Pronto, fica melhor. Bom, seguindo aqui então, vamos ver algumas possibilidades para você perceber que o A ele pode ser positivo, negativo, o B também pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Deixa eu só dar uma consertada aqui, porque eu percebi agora que eu escrevi V e não U, né? Então pode confundir a tua cabeça. Não tem nenhum erro grotesco em fazer isso, mas é porque como eu botei U e eu gosto, vamos botar U aqui também. Vamos lá. Possibilidades. A diferença entre A e B eu já te forneci, vale mais 1,5 volts. O VA é o que eu quero saber, sabendo que VB é menos 0,5 volts. Como é que a gente faz isso? Ó, UAB é a mesma coisa que VA menos VB. Ah, tá. Então, o UAB já te forneceu 1,5. VA é o que eu quero saber, menos, olha, cuidado, menos 0,75, né? Então, você vai ficar 1,5 igual a VA mais, porque menos com menos dá mais, 0,75. Passando esse mais 0,75 para o outro lado com sinal negativo, vamos ter que VA vai ficar 0,75 volts. Mais 0,75 volts, né? Então, você veja que, nesse caso aqui, o potencial de A, ele ficou com um potencial maior
do que o potencial de B, porque aqui é mais e aqui é menos, e é positivo. Beleza. Até aqui eu acho que você não estranha. Mas vamos ver o segundo caso. Olha aqui, ó. Segundo caso. Continua valendo que UAB vale mais 1,5, tá? Estou repetindo aqui o que está lá em cima, só para não ter que ficar voltando toda hora. Então, se a gente sabe que UAB é igual à diferença do potencial A para o potencial B, e aqui é 1,5, agora o VA vale 4,5 mais 4,5, né? Menos o VB, que é o que eu quero saber. Gente, muito tranquila, né, essa conta aqui. Vamos passar o VB para o outro lado, vai ficar positivo. E esse 1,5 vou passar para cá, vai ficar menos 1,5, né? Então 4,5 menos 1,5. Quanto é que vai dar esse VB aqui? 4,5 menos 1,5 vai dar 3 volts. Vejam que agora o VB, ele também deu positivo, deu um valor positivo. O VA tem positivo, o VB tem positivo, mas o VA continua sendo um potencial maior do que o VB. Beleza? Então, temos algumas possibilidades aí para os potenciais. Agora, dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre o trabalho da força elétrica. Olha que interessante, né? Para a gente começar a falar disso aqui, eu quero que você lembre, e aí você, ó, lembra aí? Quero que você lembre lá da mecânica, o trabalho da força-peso. Como é que a gente fazia o trabalho da força-peso, né? Só para relembrar aqui rapidamente, coloquei uma figura onde você tem um corpo em queda livre, submetido ao campo gravitacional terrestre, que a gente vai considerar como uniforme, campo gravitacional uniforme, valor constante, tá bom? Tanto em módulo, direção e sentido. Aqui uma posição A, que o corpo vai se encontrar a uma altura HA, em relação ao solo, né? Em relação aqui, ó, ao plano horizontal de referência. E tem uma outra posição futura, que é a posição B, onde o corpo vai se encontrar a uma altura HB. Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional no ponto A? Lembra que a gente falava que tinha a massa, né, desse corpo, possuidor de massa, que eu estou falando aqui como M, a aceleração da gravidade G e a altura HA. Como é que eu calculava a energia potencial gravitacional no ponto B? mghb. E aí, para calcular o trabalho da força gravitacional, né, da força-peso, que é uma força conservativa, realizou durante o deslocamento de A para B, a gente tem que lembrar que como essa força gravitacional, essa força-peso, ela é constante, que como essa força gravitacional, essa força-peso, ela é uma força constante, a gente pode lançar a mão daquele artifício que a gente já aprendeu em mecânica, que o trabalho de uma força constante é igual à força, o módulo dessa força constante, vezes o deslocamento. Então, eu coloquei aqui a força gravitacional, que é a força-peso, né, constante, nessa situação, vezes o deslocamento, que vai ser uma altura, né? Que eu estou falando aqui Hzão, mas tenhamos em mente que esse Hzão, na verdade, vai ser uma diferença entre HA e HB. Então, olha só, como é que a gente vai chegar nessa conclusão? Vem aqui comigo. A força gravitacional, mg. Esse Hzão aqui vai ser a diferença de HA menos HB. Fazendo a distributiva, nós vamos ter que mg HA vai ficar subtraído de mg HB. Mas a gente lembrou aqui em cima que mgh é a energia potencial. Então, eu posso dizer que o trabalho da força-peso, que é a gravitacional, né? Nesse caso, a gente pode dizer que é a mesma coisa, vai ser igual a diferença da energia potencial gravitacional no ponto A e a energia potencial gravitacional no ponto B. De novo, gente, perceba o que eu falei? Diferença. Eu não fiz variação. Toma cuidado com isso, ó. Vou botar um OBS aqui. Vou botar um OBS. Cuidado, ó. Danger. Cuidado. Porque diferença, quando a gente fala diferença aqui na física, na matemática,
não é a mesma coisa que falar variação. Na verdade, a gente poderia dizer que é o seguinte, ó, se eu chamar diferença de D e variação com a letra grega, delta, né, que a gente sempre faz isso, a gente poderia dizer que a diferença, na verdade, ela é o inverso, ela é negativa, né, da variação. Por quê? Porque na variação a gente faz final menos inicial. Na diferença é como se a gente estivesse falando, né, início, inicial menos final. Então, de certa maneira, né, vou botar até entre aspas, de certa maneira a gente poderia dizer isso. Inicial menos final, enfim. Então, o que eu quero que vocês percebam é que o trabalho da força-peso, que é uma força conservativa, de maneira geral, a gente pode dizer que é a diferença das energias potenciais gravitacionais. Só que eu dei um destaque aqui em conservativo, porque isso aqui, na verdade, gente, sai de um teorema que você conhece, que é o teorema da energia potencial, que diz pra gente que o trabalho de qualquer força conservativa vai ser a diferença das energias potenciais, ou, como você deve ter visto, né, vai ser menos a variação da energia potencial daquele contexto. No caso aqui que a gente está lembrando, gravitacional. No caso de elétrica, que é uma força também conservativa, a gente vai poder utilizar o mesmo raciocínio. O trabalho da força elétrica, que é uma força conservativa, vai ser dada pela diferença da energia potencial elétrica no ponto A menos a energia potencial elétrica no ponto B. E a gente já viu na parte 1 de potencial elétrico que a energia potencial elétrica é dada pela equação Q vezes o potencial naquele ponto. QV. Então, se a gente colocar aqui Q, V, potencial no ponto A, vou até botar embaixo, senão vocês vão achar que é elevado. Potencial no ponto A menos Q, é a mesma carga, né, que está se deslocando, no potencial B, e colocarmos essa carga aqui em evidência, olha o que vai aparecer ali para a gente. VA menos VB, que a gente já falou dela, né? Que é a diferença de potencial, DDP. Isso aqui é a DDP. Então, conclusão, a gente escreve o seguinte, que o trabalho... Eita, não é essa cor, né? Não é essa cor, Johnny. Que o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de um ponto A até um ponto B vai ser U AB vezes a carga. E aí, olha que engraçado. Olha que engraçadinho. O trabalho da força é o quê? É a própria pergunta que já é a resposta. Você poderia se perguntar futuramente, o trabalho da força é o quê, João? Eu falo, o quê? Aí você, o quê? E eu, o quê? É o trabalho da força elétrica. Aí você, o quê? Eu, o quê? É o trabalho da força elétrica. Ai, tá bom, João, já entendi. Isso. Ai, ai, que maravilha, hein? Para finalizar essa partezinha, recordar é viver, gente. Eu já falei, mas repito. Teorema da energia potencial diz que o trabalho de qualquer força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial, ou então você pode tirar esse menos e ao invés de fazer a variação, fazer a diferença das energias potenciais naquele contexto, né? Beleza? Caminhando para as últimas etapas dessa parte 2, quero falar para vocês uma propriedade muito importante do trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória, independe da trajetória. O que isso significa? Bom, quero que vocês percebam aqui que eu coloquei duas placas paralelas que vão estabelecer o que a gente já aprendeu como CEL, campo elétrico uniforme. E aí a gente já viu também superfícies equipotenciais. As superfícies equipotenciais, relembrando, são sempre perpendiculares às linhas de campo. Sabendo aqui que no campo elétrico, entre placas paralelas, a gente vai ter as linhas de campo, né, saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Sempre do positivo para o negativo. E aí uma superfície equipotencial aqui é perpendicular a essa linha de campo. E eu desenho aqui para você duas superfícies equipotenciais, cada uma com 2 pontos.
Então, aqui nessa superfície equipotencial S1, temos o ponto A e o ponto B, cujo valor do potencial ali vai valer 100 volts. Nós temos aqui uma outra superfície equipotencial, que eu vou chamar de S2, que tem dois outros pontos, ponto C e ponto D, cujo valor é de 50 volts. E aí, olha que interessante. Se a gente colocasse uma carguinha aqui de módulo 12 microcoulombs ali no ponto A inicialmente, a gente poderia movê-la de três maneiras. Na verdade, poderíamos movê-la de infinitas maneiras, mas eu separei aqui três caminhos possíveis para poder provar o que eu quero provar para vocês, né? Que é aquela propriedade importante de que o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Então, olha só, a gente pode executar um percurso, um caminho, que eu chamei aqui de 1, esse caminho azul, que é o caminho ABD. A gente pode deslocar essa carguinha aqui através do caminho 2 também, que é o caminho AD, que eu representei aqui em laranja. A gente pode também pegar essa carguinha aqui e executar o caminho 3, que é o caminho ACD, caminho 3 que eu desenhei aqui em roxo. E aí o que eu quero provar para vocês é o seguinte: pelo caminho 1, vamos ter que o trabalho da força elétrica ele vai ser a soma do trabalho realizado no deslocamento de A para B, mais o deslocamento realizado, né, o trabalho por essa força realizado no deslocamento B para D. Então, eu coloquei aqui o trabalho de A a B mais o trabalho de BD. Só que, gente, o trabalho de A a B, percebam que ele vai ser realizado ao longo da mesma superfície equipotencial, ao longo da mesma superfície equipotencial. Então, quando você fosse escrever Q, e aí escreveria U AB, já que o trabalho da força elétrica é sempre o Q, quando você fosse escrever essa expressão, você veria que a diferença entre dois pontos que possuem o mesmo potencial, isso seria a mesma coisa que fazer 1 menos 1, 0 menos 0, 10 menos 10. Ou seja, esse resultado aqui, ó, é nulo, porque essa DDP de A a B é zero. Então, continuando ali, ó, só vai sobrar para a gente o trabalho realizado no deslocamento B para D. E aí faríamos Q, e aí ó, a diferença de VB menos VD. Isso dá para a gente o seguinte, ó, a carguinha é de 12 microcoulombs. Eu vou colocar apenas 12, tá bom? Porque esse micro a gente já coloca na resposta. O VB vale 100. Se você voltar ali, você vai ver que eu botei 100 para B e para A, né? E para C e para D eu botei 50. Então, vai ficar 100 menos 50. Ou seja, 50 vezes 12, que vai dar 200... vai dar 600 microjoules. Deixei o micro mesmo porque, enfim, eu estou fazendo aqui com vocês, não importa muito o valor. Então, ó, 600 microjoules. Olha só agora o trabalho da força realizada no caminho 2. A gente vai ter, ó, a DDP, o AD vezes a carguinha. A carguinha vai ser, a DDP vai ser A menos o potencial em D, vezes a carga, que vale 12. Então, vamos ter 100 menos 50 vezes 12. Só que esse... Deixa eu melhorar aqui. Só que esse resultado... Meu Deus. Só que esse resultado aí, nós já vimos que vale 600 microjoules. Já entendi onde você quer chegar, João. Se você já bem entendeu, vamos fazer o último aqui, ó. Aconselho até a pausar o vídeo e fazer. Se você já fez, olha lá. O trabalho de A para C, ele vai ser a carga Q vezes VA menos VC. E aqui, ó, o trabalho de C para D é que nem o caso do trabalho de A para B. Aqui vai ser zero, né, meus amores? Vai ser zero porque a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto D é nula. Então, vai sobrar apenas o trabalho realizado em A para C, que vai ser 12. O potencial em A é 100, menos 50. Isso também vai dar 600 microjoules. Então, veja que nos três resultados o trabalho da força elétrica foi o mesmo. Por isso que independe da trajetória. Poderíamos chegar aqui, ó, e executar uma trajetória completamente maluca. Mas o que importa é o ponto de início e o ponto de chegada. Se eles forem iguais,
a diferença de potencial vai ser igual, e aí o trabalho da força elétrica também vai ser igual, beleza? Nos vemos na parte 3, até em breve.